Depois de 2 partidas vencidas por 1-0 diante do Vasco, na última quarta e no domingo, o Flamengo passou pela semifinal e é a primeira equipe a se classificar para a grande decisão da atual edição do Campeonato Carioca. Agora os jogadores rubro-negros terão folga até terça, dia 22, para então se reapresentarem no dia seguinte, dando tempo de descanso e a preparação até a próxima partida. A pausa se dá porque o último jogo da semifinal, entre Fluminense e Botafogo, será somente no próximo domingo, dia 27. Em meio ao descanso do elenco, tanto o técnico Paulo Souza quanto a diretoria flamenguista trabalham para alinhar algumas visões acerca do futuro do time, principalmente no que diz respeito aos jogadores em fim de contrato. Este é o caso de alguns dos principais veteranos da equipe. De acordo com a apuração do jornalista Vene Casagrande, 4 dos mais experientes flamenguistas podem estar com o tempo contado no ninho do urubu. O goleiro Diego Alves, o lateral esquerdo René, o lateral direito Maurício Isla e o meia-campista Diego Ribas têm tido cada vez menos tempo sob o comando do português e por isso não terão seus contratos renovados pela direção do mais querido. Paulo Souza identificou que a diretoria já era para ter identificado. Esses jogadores não rendem mais, disse Vene em seu canal no YouTube. Estes 4 têm contrato até dezembro e obviamente a diretoria não vai renovar, completou. Segundo o jornalista, a diretoria do Flamengo ainda pensa em estender contrato de jogadores como Vitinho, uma vez que o atacante também tem vínculo curto com o clube. Flamengo consegue desconto e fica mais próximo de contratação de novo goleiro. As chances do Flamengo contratar o goleiro Santos, do Atlético Paranaense, cresceram nos últimos dias após o clube do Paraná aceitar diminuir a pedida inicial pelo jogador de 32 anos. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, em seu canal no YouTube, o rubro-negro recebeu uma boa notícia vindo do Paraná. Após conversa de Santos com a diretoria do Atlético, o time paranaense aceita vender seu goleiro titular mesmo que o Flamengo não pague a multa rescisória estipulada em contrato. O jogador conversou com a diretoria do Atlético e agora o clube aceita liberar o Santos por menos de 3,5 milhões de euros, que é o valor da multa rescisória. Agora depende muito mais do Flamengo do que do jogador e do Atlético. Porque, se o Flamengo chegar e oferecer 3 milhões de euros, a diretoria do Atlético vai ceder, revelou o jornalista. A questão é que o Flamengo já ofereceu 2,5 milhões e o Atlético não aceitou. Por outro lado, o time paranaense agora já aceita liberar o jogador, completou Vene. Flamengo tem negociações avançadas para renovar com Vitinho. O futuro de Vitinho deve ser no Flamengo. O atacante tem conversas adiantadas com a diretoria rubro-negra para renovar o seu contrato com o mais querido. Vitinho completa 29 anos em outubro deste ano e tem vínculo com o clube até dezembro. A informação é do jornalista Vene Casagrande. Caso haja renovação, a expectativa é de estender o contrato em 1 ou 2 anos, conforme apurou o GE. O portal ainda diz que um ponto importante no novo acordo seria um valor menor de multa rescisória. Sendo assim, Vitinho ganha mais liberdade para resolver o futuro em caso de propostas no futuro. Além disso, vale lembrar que o jogador recebeu sondagens do mundo árabe no começo deste ano. Contratado em 2018, Vitinho chegou ao Flamengo sob o status de reforço mais caro da história do clube. Na época, o rubro-negro desembolsou 10 milhões de euros para tirar o jogador do CSKA da Rússia. No entanto, o atacante teve dificuldades em corresponder às altas expectativas da contratação, até porque ele era o substituto de Vinícius Júnior naquele ano. Desde então, o jogador soma 24 gols e 30 assistências em 168 partidas vestindo a camisa rubro-negra. Hoje Vitinho tem a importância no elenco, mas não como titular absoluto. O camisa 11 entra bem em partidas e se destacou no último clássico contra o Vasco, rendendo até pedidos de torcedores para ele se tornar uma espécie de 12º jogador. Após um bom início de temporada, com 4 assistências em 6, o atacante iniciou as conversas para a renovação com o Flamengo. Atacantes Nunes e Gabigol são eternizados na calçada da fama do Maracanã. 2 dos mais importantes atacantes da história do Flamengo, Gabriel Barbosa e Nunes, o artilheiro das decisões, foram homenageados nesta terça-feira, colocando os respectivos pés na calçada da fama do Maracanã. Contratado pelo Flamengo em 2019, Gabi soma 81 partidas vestindo o manto no Maracanã, marcou 56 gols e deu 23 assistências. Os títulos pelo clube da Gávea são muitos também.
2 brasileiros, uma Libertadores, uma Recopa Sul-Americana e 3 cariocas, e 2 Supercopas do Brasil. Pelo Santos, foram 3 gols no estádio. Por sua vez, Nunes, o João Danado, defendeu o Flamengo entre 80 e 1990, disputou 214 partidas e marcou 98 gols. O poder decisivo, com gols nas finais do Mundial de 81 e dos brasileiros de 80 e 82, por exemplo, lhe renderam o apelido de artilheiro das decisões. Além dos títulos citados, Nunes também venceu o Brasileirão de 87 e os cariocas de 81 e 86. Essas são as principais notícias do Flamengo nas últimas 24 horas. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho para notícias diárias do Flamengo. Se você ainda não deixou o like no vídeo, deixe o seu like, pois é muito importante para crescermos no YouTube. Aqui é o canal Fúria Rubro-Negra. Saudações rubro-negra.